Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante ali que nos atravessa de maneira geral nos relacionamentos. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais um minuto e a gente já começa a abordar o tema. Obrigada. Adorei o corte. O Bartô ali. Gente, hoje o tema da live eu não coloquei aqui o tema da live, mas a gente vai falar sobre... A gente tem uma participante aqui, vocês estão vendo, né? E ouvindo, na verdade, vendo só eu. E hoje nós vamos falar sobre como que é desafiador, algumas vezes, nós expressarmos as nossas necessidades emocionais dentro dos relacionamentos, como comunicar os nossos limites dentro das relações. E esse é um tema que nos atravessa dentro dos relacionamentos diversos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho. Então, algumas vezes a gente sente que é um pouco desafiador fazer essa comunicação dos nossos limites e até eu acho que num primeiro momento entender quais são os nossos limites e quais são as nossas necessidades emocionais. Então, isso também gera uma dificuldade no fator comunicação dentro das relações, que é um dos principais problemas de relacionamento, tá? Então eu vou começar o tema, já falei um pouquinho aqui. Então como que as relações hoje, a gente vê, né, de maneira mais geral, os grandes problemas de relacionamento, tanto em questões de a gente observar, tanto no consultório psicológico, quanto questões na nossa vivência, né, na questão coletiva, na questão familiar, em grupos. Os grandes problemas ali são problemas de comunicação, que acabam gerando conflitos e atritos dentro das relações. Então a comunicação a gente pode dizer que é uma ferramenta base para a manutenção de um relacionamento saudável. Mas Amanda, o que isso tem a ver com o nosso tema que seria comunicar os nossos limites e necessidades emocionais? Tem a ver que uma relação balanceada, um relacionamento, quando a gente fala de relação, a gente fala de troca afetiva também, de troca emocional. Ainda que a relação ela seja de trabalho, nós também trocamos afeto dentro do trabalho. Às vezes, nós não estamos num dia bom. Às vezes nós não estamos num momento, num mês bom, num ano bom, né? Dependendo do nível ali de acontecimentos que podem vir, né? Que a vida traz pra gente de desafios. Então, isso tudo afeta o nosso viver, a maneira como nós nos expressamos, a maneira como nós nos comunicamos. E ter consciência de como nós nos sentimos, eu acho que é o primeiro passo que a gente pode dar para investir num relacionamento mais harmonioso. Gente, eu vou espirrar. Desculpa. Então, o que é importante ali pra gente trazer essa harmonia para as nossas relações, né? Eu coloquei aqui alguns tópicos pra gente abordar. Se vocês quiserem fazer perguntas aqui no chat, podem fazer. Fiquem à vontade, tá? Sobre o tema. E vamos seguir ali. Eu trouxe aqui essa necessidade, né? Hoje, um dos grandes problemas... Obrigada, Érica. Um dos grandes problemas aqui dentro dos relacionamentos, de maneira geral, que a gente observa, é uma dificuldade de ouvir tanto a nós mesmos, quanto ao outro dentro da relação. Então, para eu entender a minha necessidade, para eu poder receber a necessidade do outro
e poder tomar atitudes que vão regular a harmonia da relação, eu preciso aprender a me ouvir para entender as minhas necessidades e aprender a ouvir o outro nas necessidades dele. A gente às vezes pensa que as nossas necessidades são coisas básicas, coisas mais superficiais. Mas quando se trata de necessidades emocionais, nem sempre é tão claro. Algumas necessidades emocionais, elas saem mais no tom do que a gente fala, nos queixumes que a gente tem dentro da relação, do que propriamente no que a gente está abordando. Então, um exemplo ali, né? Estou com um problema de comunicação, de me sentir validada, que também é uma questão importante ali, né? Validada dentro do meu relacionamento amoroso, vamos dizer assim. E ele não me escuta. A gente só briga, só tem conflito. Meu relacionamento amoroso, eu sinto que eu cedo muito. Eu faço mais as vontades do meu parceiro ou da minha parceira. Eu não consigo dizer o que eu sinto. E quando eu tento dizer o que eu sinto, a gente acaba entrando em conflito. Porque provavelmente nós dizemos apontando o dedo. Isso eu vou abordar daqui a pouco. Boa noite, Marli. Então, existem formas de nós nos comunicarmos e comunicarmos as nossas necessidades. E, gente, não tem como você ter um relacionamento saudável sem ter essa via de mão dupla. Sem você ter essa abertura para comunicar suas necessidades emocionais. A pessoa dentro de uma relação, ela precisa estar ciente dos seus limites e também dos limites dela. E isso se manifesta, é uma coisa que assim, você não vai chegar ali, sentar numa mesa e falar assim, vamos fazer esse contrato, vou contar todos os meus limites e você conta os seus. Não é assim que acontece, né? Então, isso vai se revelando conforme a relação vai aparecendo. Então, o fator tempo e convivência também é importante para revelar esses limites e essas necessidades que vão configurando a melhor maneira de se relacionar um com o outro. Até agora, tá dando para acompanhar, pessoal? Coloca aqui no chat. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Já entrou uma boa parte de pessoas. Obrigada, Érica, Gabi. Então vamos continuar. Então ali eu trouxe algumas questões. Sempre que nós vamos comunicar a nossa necessidade emocional ou algum limite, nós temos a necessidade de ser validados e ouvidos. E muitas vezes, dentro de um relacionamento, quando nós não estamos conseguindo comunicar para o nosso parceiro ou para a nossa parceira, ou até para um colega, para um amigo, para uma relação de trabalho, nós sentimos um medo, talvez, ali de não ser validado. Quem aqui já não sentiu isso? Mas eu vou falar isso com tal pessoa, eu não sei se não vai gerar uma briga, isso vai gerar um conflito. A gente sente receio do conflito, mas a gente também sente angústia de carregar aquela emoção sem validar ela dentro daquele relacionamento. Porque às vezes ela é um limite que diz respeito à harmonização da relação. E quando eu falo harmonização, não uma questão de florear a relação, mas de respeito, né? Por exemplo, eu vou comunicar, tem uma amiga, vamos colocar lá, uma relação de amizade. Ela fala algumas coisas que ela pensa e toda vez ela fala assim na frente dos outros. Ela expõe as opiniões dela sobre minhas escolhas, sobre meu estilo de vida, e ela expõe na frente dos outros como se fosse alguma coisa errada e gera um atrito,
né? Como se ela estivesse depreciando uma escolha minha. E isso gera um mal-estar geral ali. É uma pessoa que não mede o que fala ou como falar. Coloca muito afeto, muita opinião própria, e isso me incomoda nessa amizade. Eu me sinto exposta de assuntos que eu gostaria que ela reservasse para ela, né? Primeiro ali, eu tô... seria até pensar em o que eu posso compartilhar com essa amiga, já que ela abre, né, essa individualidade. Mas no foco ali, como que eu poderia comunicar para ela de uma maneira que eu pudesse me fazer ouvir esse incômodo que eu sinto. Existe uma prática que chama comunicação não violenta, que é uma técnica que é muito utilizada em treinamentos corporativos, é muito utilizada como técnica de reconstrução, de reforma de diálogo dentro dos relacionamentos, tá? Até como uma técnica terapêutica. Então, essa técnica, o que ela consiste? Ela consiste em você, primeiro, focar em você. Isso é uma coisa que eu também aprendi ali na vida, é que quando você foca em você e falar sobre como você se sente, sem apontar o dedo, ou sem um tom de julgamento, ou sem aquele tom afetivo que vem na voz acusatório ou agressivo, você consegue ser ouvido. E eu trabalhei muito com treinamento corporativo e eu dizia muito isso para as pessoas que estavam em treinamento, né? É como você fala que você vai ser recebido. É como você comunica. E, mas o que eu falo, eu já ouvi essa justificativa, o que eu falo é problema meu e como você entende é problema teu. É claro que entre o que a gente fala e o outro entende, existe um abismo. Tem a lente de vida, tem a experiência do outro, tem os afetos do outro. Então, claro que pode ter uma interferência. Mas quando nós não nos armamos para comunicar as nossas necessidades, a gente aumenta a probabilidade de o outro conseguir receber o que a gente precisa dizer, tá? E isso é uma das questões mais trazidas sobre relacionamento dentro do consultório psicológico também, tá? E até dentro dos relacionamentos corporativos. Então, quem trabalha em empresa sabe que às vezes é difícil você comunicar o seu limite para um colega de trabalho, ou comunicar alguma questão ali com a gestão, comunicar até dentro da família. Então, dentro do casamento. Não é muitas vezes tão simples assim. A gente, por estarmos afetados, estarmos diretamente conectados com esse afeto, esse incômodo, nós muitas vezes não conseguimos ali expressar de uma maneira onde a gente não arme o outro para receber aquela informação. Porque numa maneira passiva-agressiva, numa maneira agressiva de comunicação, nós estamos armando o outro para receber. Ele primeiro vai se defender e depois, né, não se sabe se vai conseguir desarmar ali para conseguir construir aquele diálogo, né? A Gabi colocou aqui, muito difícil mesmo. Então, não é fácil, né? Principalmente falar de sentimentos e emoções. Eu acho que um primeiro passo ali é a gente aprender a se ouvir. A gente aprender a se ouvir, a gente também aprende a ouvir o outro. E aprendendo e se disponibilizando para ouvir o outro, a gente também consegue se ouvir. Nós, seres humanos, nós aprendemos socialmente muito. Muito dos aprendizados, eles acontecem socialmente. E essa interação, ela constrói novas habilidades. Então, dentro dos relacionamentos, nós temos um campo riquíssimo de aprendizado, de habilidades relacionais e sociais. E ali, como que funciona essa comunicação não violenta, já que, né, eu comecei por aí. A comunicação violenta seria, então, essa minha amiga, ela expõe, né, as coisas que eu quero, assim, em grupo, né, e eu não gosto, as coisas que eu comunico pra ela e que eu gostaria que ela guardasse. Então, eu chego nessa amiga e posso dizer, que eu gostaria de falar com ela. Falo assim, nossa, interessante é que seja no momento próximo que acontece, ou até chamar a parte
para conversar e ter esse espaço, né, de comunicação e construção, de troca. Olha, eu queria falar uma coisa com você. Eu me senti muito constrangida quando você né, comentou sobre esse assunto, que eu confiei pra você e eu tinha uma expectativa, talvez eu não tenha comunicado, ou eu me lembro de ter falado pra você que eu gostaria que você guardasse isso, que não é uma coisa que eu gostaria de que fosse compartilhada, e isso me deixou muito constrangida, né? Eu queria pedir que você, por favor, não fizesse de novo, porque eu me senti muito mal, muito exposta, muito vulnerável. É um assunto que eu não quero compartilhar com outras pessoas. Então, a gente se conscientiza do que a gente sentiu, constrangimento, vamos colocar ali, que poderia ser qualquer outra emoção, né? Constrangimento, comunica o fato, quando você falou isso, eu me senti assim, né? Eu gostaria, e faz um pedido, né? Eu gostaria que você não fizesse isso de novo, que isso ficasse entre a gente, porque eu me sinto muito mal, é um assunto delicado pra mim, né? E eu confio muito em você, e reforçar a conexão. Quando nós comunicamos as nossas emoções, nós nos conectamos com o outro, né? Ou até, por exemplo, vamos dizer ali, uma das grandes dificuldades de se conectar com um grupo ou com outra pessoa é quando a gente não expõe a nossa emoção. Vamos supor que nós conheci uma pessoa, vou colocar, isso acontece muito quando a gente tá conhecendo gente, ou quando a gente sai e acaba conhecendo alguém novo, né? E as coisas, elas não estão claras ainda. Então, vamos colocar ali numa situação de um relacionamento amoroso. Tô conhecendo um rapaz ou uma moça, e a gente tá saindo já há algum tempo, sei lá, umas 3 semanas, e eu tô gostando, e eu vejo que ela tá gostando, mas eu estou gostando, mas eu não consigo perceber como ela se sente a respeito disso, ou talvez eu tenha dificuldade, né? Vamos colocar da minha parte. Eu tenho dificuldade de comunicar como eu me sinto pra ela. Ela tem facilidade de expressar os sentimentos, o interesse. Eu me sinto segura da parte de lá, mas ela já me falou que se sente insegura porque não sabe se eu tô gostando. Eu sinto que eu tenho dificuldade de receber, de expressar o que eu sinto. Eu acabo me sentindo desconfortável e por isso eu não comunico, né? Isso gera um distanciamento afetivo da relação. Então isso também é um problema. A gente não se comunica só verbalmente, nós nos comunicamos também através de gestos. Nós temos a comunicação gestual, a comunicação comportamental, que reforça a comunicação verbal. Então, quando ambas estão alinhadas, a gente não deixa margem para dúvidas. Então, se eu comunico que gosto, mas não coloco emoção naquilo, não compartilho meus sentimentos, afetivamente eu acabo me privando, me protegendo afetivamente, eu corro o risco de essa pessoa entender que eu só tô falando que gosto, né? Ou, por exemplo, uma gestão, trabalhar com gestão de pessoas, um outro exemplo, né? Onde o afeto, ele conecta. Então, uma gestão que não coloca, tudo bem que nós temos que ser profissionais ali, mas uma gestão que tem que impor limites, que tem que comunicar, dar feedbacks, que tem que receber, né, também feedbacks, receber às vezes solicitações e dar respostas também para as pessoas ali da sua equipe, ela precisa da entonação, emocional correta para sensibilizar e conectar as pessoas ao seu redor. Se você fala numa entonação desinteressada, ninguém te leva a sério. Se você fala de uma forma como se, vou falar e cada um se vira, assim, você nem tá interessado que eles ouçam mesmo. As pessoas captam a sua comunicação afetiva. Então, vocês percebem como o afeto, eu não sei se ficou um pouco confuso, coloca aqui no chat, gente, aqui
nos comentários, e não é chat, né? Falo chat, é comentários. Coloca aqui nos comentários, tá dando pra acompanhar, tá dando pra entender? Os afetos, as nossas emoções, elas fazem parte de validar o momento em que a gente está vivendo. Seja dentro de uma gestão de pessoas numa empresa, seja dentro de um relacionamento amoroso, uma relação que está iniciando, seja dentro de uma relação de amizades, comunicar os nossos limites. Então, aqui a Pri. Obrigada, Pri, pelo retorno. Então, é importante que a gente comunique. E tem né, dando treinamento, a gente fala sobre isso também, né? Eu dei treinamento corporativo, então eu falava muito sobre o ambiente de trabalho, algumas condutas que poderiam gerar uma comoção que não seria adequada para um ambiente de trabalho, como, por exemplo, a gente dizer tudo o que nós pensamos, né, sem filtro e sem pensar nos impactos que isso pode ter, por exemplo, dentro do ambiente corporativo. Então, isso para qualquer relação, tá, gente? Eu tô falando aqui do ambiente de trabalho, mas, por exemplo, aqui a Erika, Marli, obrigada, gente, pelo retorno. Então, quando nós estamos dentro de um relacionamento, é o que algumas pessoas falam, né? Liberdade de expressão, né? Mas quando a expressão é livre de inteligência, ela é destrutiva também, né? Então, temos liberdade de expressão, claro que temos, mas é claro que dentro de um relacionamento, dentro de um grupo, nós queremos ser ouvidos e validados no que a gente sente. E, não, é só eu falar, é só eu esbravejar, é só eu vomitar ali o que tá acontecendo. Não é simplesmente isso. Muitas vezes quando a gente vomita uma insatisfação, quando a gente vomita um constrangimento, uma raiva, a gente agride o outro verbalmente. Ele se fecha. E o que você tem pra falar não é ouvido. Então, vem aí também questões de habilidade, de treinar, de exercitar, né? Esse se auto-perceber e comunicar a necessidade por trás daquilo. Né? Por exemplo, lá no caso que eu dei anteriormente da amiga que expõe pra todo mundo e eu fico constrangida, né? Eu poderia ter ficado com raiva, né? E poderia ter usado minha raiva e falar assim, caramba, né? Que desnecessário você falar isso dessa forma, gerar um conflito e um mal-estar com todo mundo, né? E talvez ela se armasse, se defendesse disso e isso gerasse um conflito. Mas a minha intenção não é brigar, a minha intenção é conectar. Ou, por exemplo, relacionamento amoroso. Me sinto que a minha parceira não me escuta, né? Sinto que a minha namorada, eu falo e ela não consegue me ouvir, ela não consegue entender o que eu tô falando. Às vezes pode acontecer de eu não estar sabendo comunicar adequadamente, né, o que eu tô sentindo, e isso pode gerar brigas e pode gerar, eu me expresso de maneira mais alterada, eu me expresso mais nervoso, ou eu me expresso, ou às vezes eu reprimo, eu cansei, eu tenho dificuldade de comunicar, então eu vou evitar falar. E, gente, aquilo que a gente evita, mas existe, fica no ar, tá? Principalmente num relacionamento amoroso, onde você tem uma conexão íntima com a pessoa, você construiu um vínculo íntimo com a pessoa, né? Afetivo, dizendo dessa forma. Então, quando você tá incomodado com alguma coisa, fica no ar, e você não consegue expressar verbalmente, trazer isso de uma maneira mais clara para que isso possa ser abordado e conversado, né, entre o casal, isso fica no ar. E fica aquela sensação de desconforto. Para começar por quem sente, porque, né, e por quem também não tá entendendo o que tá acontecendo, mas sente que tem alguma coisa errada. Então isso assombra ambas as partes. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência. Então, termos consciência do que a gente sente é muito importante para que a gente consiga ter esse tipo de comunicação. Aqui apagou minha luz, gente. Estamos no escuro aqui. Deixa eu acender de novo aqui. Não sei se vai acender. Acho que não. Mas vocês estão me enxergando bem, né, gente?
Acho que por enquanto nem essa daqui. Vamos ver como que vai ficar. Então, como que eu posso investir dentro das minhas relações? Como que eu posso trabalhar por uma comunicação mais assertiva, mais clara, de acordo, onde eu possa me sentir confortável também para comunicar as minhas necessidades emocionais quando for preciso. Então, é interessante também ali os padrões comportamentais e de diálogo, as narrativas que a gente usa para abordar questões sensíveis e delicadas com as outras pessoas que a gente convive, ela constrói um ambiente afetivo ao nosso redor. E esse ambiente afetivo vai dizer se essa pessoa se vai se sentir confortável de falar quando ela está incomodada e se ela vai receber também sem se armar quando você for comunicar. Porque a forma como nós nos expressamos, ela abre portas ou fecha, né? A forma como nós nos expressamos, como nós nos relacionamos com as emoções dos outros e as nossas próprias emoções, elas abrem ou fecham portas. Tem gente que não tem paciência para ouvir o outro. E ali é claro que você vai se expressar com a pessoa que ouve mais. Você vai se sentir confortável falando com a pessoa que ouve mais, que ela consegue ouvir, né? Que ela valida o que você sente, ainda que ela não concorde com você. Porque eu acho que comunicação entre, né, pessoas e até conosco mesmo, tá? Porque dentro da gente também existem conflitos entre partes, né? Partes diferentes de nós que entram em desacordo dentro de uma situação e aí a gente configura um conflito interno. Então nós temos a multiplicidade de entendimento, de leitura, de perspectiva dentro de nós e nós temos nas nossas relações externas também. E a forma como nós administramos isso dentro de nós é um reflexo de como nós vamos guiar isso também por fora. Então, lidar com um ponto de uma perspectiva diferente da sua não desvalida a sua. Você validar que a pessoa acredita naquilo que ela fala, que ela tá falando, que aquilo faz parte da construção de vida dela, é você validar ela como pessoa, como um indivíduo que é diferente e se formou diferente de você, né? E isso aproxima você dessa pessoa. Eu, como psicóloga, faço muito isso. Não me interessa se são os valores, os meus valores pessoais que o meu cliente está expressando, por exemplo, no consultório. Interessa que ele acredita nisso e por ele acreditar eu acredito também. Porque isso move ele. Isso guia o comportamento dele. Isso constrói a vida dele. Isso é parte formativa daquele ser. E seria muito agressivo eu impor a minha parte formativa, os meus valores que eu construí a essa pessoa que está buscando ser validada e ouvida. E isso não só no consultório, isso na vida também, nos relacionamentos também. Então, um pouco disso que eu quero trazer, né? Hoje, um dos grandes problemas da nossa época é saber se ouvir e saber ouvir o outro, saber se entender para poder comunicar com clareza o que você sente, quais são os seus limites, o que precisa ser ajustado ali para que o outro consiga receber sem se armar e vocês criem um vínculo confortável para falarem de coisas difíceis, porque a vida traz situações difíceis e elas precisam ser faladas e precisam ser alinhadas nas relações, tá? Aqui a Gabi trouxe, isso diz muito sobre amizades também. Sim, sobre amizades, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, né? Então, são situações que... Boa noite, Wesley. Então, são situações que vão estar dentro de todo o campo relacional que a gente constrói, né? Saber ouvir o outro e validar, independente de concordar ou não, é uma porta que você abre para ser ouvido também. É um campo de entendimento mútuo onde você vai ouvir e onde você abre um espaço para o outro se sentir confortável e se expressar também. E ali chegar dentro de um acordo. As brigas nos relacionamentos, elas acontecem, né? Que se a gente for parar para pensar nessa questão de diálogo, de comunicar, poxa, quando eu vejo pessoas em conflito, eu vejo duas pessoas com necessidades
específicas, necessidades emocionais, necessidades importantes para cada uma delas, que por se permitirem tomar por essa necessidade, elas não conseguem guiar e orientar o diálogo de uma maneira construtiva. Então, eu de cá tô gritando e falando, mas você não me ouve, tudo que você faz, sempre, nunca. Essas palavras generalizam, né? Então a gente vê um discurso, uma narrativa muito afetada, muito generalista, para questões ali que poderiam ser ditas de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Aqui a Marli, no trabalho é complicado, são pensamentos diferentes. Sim, as pessoas por não... Gente, só por nós, eu acho que tem uma coisa que eu falava nos treinamentos, eu vou trazer aqui. Nenhuma folha na natureza nasce igual à outra, tá? Gêmeos idênticos não são completamente idênticos. Então, por que existiria alguém igualzinho a nós, né? Essa possibilidade não existe. Então, a partir dessa realidade, né, a gente precisa se dispor a construir relacionamentos que são mais harmoniosos, né? Porque tem um livro que eu acho que eu já mencionei em uma outra live, talvez não nem todos estivessem nessa live, chama O Monge e o Executivo. E dentro de um momento do livro, é um livro que fala sobre executivos que vão para um monastério receber um treinamento para gestão de pessoas. É um livro que o meu irmão teve que ler na universidade, ele fez ADM, né? E eu falei assim, deixa eu ler esse livro. Agora essas coisas monge, essas coisas mais que remetem à espiritualidade, ensinamentos, conhecimentos espirituais, né? Então, peguei e fui ler. Adorei o livro. Gente, eu não desfaço, porque acho que é uma leitura que às vezes vale a gente até fazer de novo. E ali, dentro desse grupo seleto de pessoas ali, de executivos de diversas empresas ali importantes, existiam 2 executivos que tinham pensamentos divergentes. E o monge que dava esse treinamento, essa vivência dentro do monastério, né, trabalhando essas questões, habilidades de liderança para que eles pudessem ter mais resultados positivos com a liderança dentro das instituições que eles trabalhavam, ele passava, né, as experiências que ele já tinha vivenciado dentro do ambiente corporativo, porque antes de ele se dedicar ao monastério, ele também foi um executivo. E um executivo super conhecido. E aí ele fez uma experiência pessoal, né, no monastério, e ele acaba conectando essas duas realidades. Trabalhando com valores que ele aprendeu dentro dessa vivência no monastério, ele acaba trazendo treinamento para reforçar e fortalecer as habilidades de liderança de líderes executivos, e aí ele abriu esse programa. E aí tinha sempre um executivo que ficava contradizendo ele, ficava trazendo uma oposição dentro do diálogo, que eles tinham vivências, né? Não era só uma aula, era uma vivência. E ali ele sempre trazia oposição. E um dos executivos, que é o principal da narrativa, ele fala assim, nossa, por que você não expulsa ele do seu treinamento? Toda hora ele se opõe a você. E aí ele fala, porque no mesmo dia eu fiz, um outro dia, eu ainda fiz essa pergunta para um gestor meu. E ele me disse que a empresa não era feita só de pessoas que pensavam como eu. Ela andava e ela se desenvolvia porque justamente tinha mentes, cabeças que pensavam diferente. E esses pensamentos diferentes se agregavam e construíam toda a complexidade que a empresa precisava ter para se desenvolver e crescer. Que se fossem pessoas que pensassem só como eu ou só como ele, não existiria uma empresa. Não existiria uma instituição que iria para frente. Então, os pensamentos diferentes, quando a gente usa eles para se complementar, para complementar o nosso, porque às vezes o que eu não posso oferecer, o outro pode, e o que o outro não pode oferecer, eu tô ali. Então, imagine que a gente possa viver em harmonia com o que é diferente,
com que não é como nós, né? Com um outro que é diferente de mim, que às vezes ele até tem uma oposição, mas que geralmente ele tem essa oposição, ele oferece o que eu não posso oferecer, ou eu ofereço o que ele não pode oferecer, e juntos nós construímos ali uma oferta de trabalho, né? Um relacionamento um pouco mais completo, né? A gente se complementa com as diferenças. Então, é natural que hajam diferenças. E as brigas nos relacionamentos, elas acontecem porque são duas pessoas tentando comunicar as suas necessidades, mas talvez de um jeito não assertivo ali, tá? Que gera nessas brigas. Um fala em cima do outro, um desvalida o que o outro está falando para validar a si mesmo, como se não pudesse se validar e validar ao outro ao mesmo tempo, tá? E a ponte, a conexão, é quando nós nos validamos mutuamente, né? Entender a realidade do outro e validar, entender, não, realmente, eu entendo que você se sinta assim, ou sei lá, não entendo que você se sinta assim, mas foi importante te ouvir, saber sua perspectiva, seu ponto de vista, e partir dali, né? O Marcelo aqui, importante o respeito pelas diferenças. Sim, importantíssimo, né? O respeito pelas diferenças, ele promove uma aliança mais completa, né? Quando a gente respeita a diferença, a gente não tá concordando com aquilo, mas a gente entende que existe um outro que pensa diferente, funciona diferente, para ele funciona também, e tudo bem, né? E a gente mantém as relações harmoniosas, até porque um dia, quando eu precisar, talvez essa minha amiga, talvez o meu namorado, talvez, sei lá, minha esposa, talvez um familiar meu irmão, ele possa vir me ajudar justamente do que eu tenho dificuldade de fazer, né? E isso agrega experiência e valor, né? Então, eu acho que um dos pontos importantes pra gente estabelecer um ambiente afetivo dentro de um relacionamento de trabalho, familiar, de um relacionamento amoroso, tá? Num relacionamento de amizade, é justamente aprender a ouvir o outro e trabalhar também a autopercepção, trabalhar como nós estamos nos ouvindo. Se nós estamos nos ouvindo com clareza, se nós estamos entendendo a necessidade por trás dos pequenos incômodos, porque às vezes na vivência a gente se incomoda com uma atitude do outro. Mas por que essa atitude me incomodou? Sei lá, essa pessoa pegou minha colega de trabalho, mexeu lá na minha mesa, arrumou toda a minha mesa e eu tinha acabado de arrumar, mas ela arrumou de um jeito só dela. Logo depois que eu terminei de arrumar. Poxa, isso me incomodou. Pô, você tá arrumando minha mesa, vai tirar satisfação assim. Pô, você tá arrumando minha mesa, acabei de arrumar, você tá mexendo nas minhas coisas, eu não gosto que você mexe nas minhas coisas. Será que essa questão, o que me incomodou ali? Eu me senti desvalidada dentro da minha arrumação? Eu senti que ela quis dizer que a arrumação dela é mais importante do que a minha? Como que eu me senti? Eu senti que talvez isso fosse interferir na minha organização pro meu trabalho, que eu arrumei justamente de um jeito que eu consigo fluir melhor dentro das minhas atividades de trabalho. Gente, é um exemplo bem esdrúxulo, tá? Só pra ilustrar essa situação. Então, o que ali me incomodou? A minha necessidade afetiva não é que aquela coisa fique no lugar que eu coloquei. Diretamente isso. Olha, quando você desarrumou a minha mesa logo após eu ter arrumado, né, eu senti que você colocou ali uma condição que pra mim vai me atrapalhar. Eu coloquei desse jeito, porque desse jeito funciona melhor pra mim. E como não intervém, né, no fluxo de trabalho de ninguém, então achei que pudesse continuar assim. Tá dentro dos protocolos, tá dentro das regras, então tá tudo certo. E eu senti até que talvez você esteja incomodada com o jeito que eu arrumou minha mesa. Mas pra mim funciona desse jeito. Por favor, se for incômodo, né, eu espero que você não mexa mais na minha mesa, que você deixe minha arrumação ali, porque a mesa é minha, tá? Né? Então,
e fazer o pedido. Então, comunicar esse limite, né? Aqui o Wesley, ó, entre diretores de cavalgadas e comitivas é complicado também, sim. Principalmente quando tem muitas pessoas que participam de gestões, né, Wesley? Você vê, são diretores, eles vão dirigir. Às vezes a gente costuma dizer que é muita direção para poucas pessoas ali, é muita pessoa para organizar e pouca coisa com menos coisa para organizar. Então todo mundo fica organizando a mesma coisa e aí cada um faz de um jeito e acaba atropelando o jeito do outro de fazer. Então, às vezes as mesmas responsabilidades para mais pessoas, né? E isso acaba interferindo no processo. Aí também é uma questão de organizar ali, né? Ou até unificar isso. Tem vários diretores, porque é importante para alguns outros aspectos, né, de gerenciamento, mas então tem uma reunião de alinhamento, como que funciona, todos estão de acordo com uma unificação de direcionamento, então vamos lá, vamos dirigir dessa forma. Também tem muito disso, entra a comunicação de novo. Então, comunicar limites, comunicar necessidades dentro das relações é o que vai trazer harmonia, é o que vai trazer entendimento dentro dos relacionamentos. E não é fácil, porque quando nós somos afetados, né, emocionalmente por alguma situação, quando temos algum afeto que está em evidência, ele também tem os impulsos iniciais, né? Ai, que raiva, vou lá falar um monte. Não, calma. Né? Ai, nossa, que absurdo o outro virar, me atravessar desse jeito, falta de respeito, deixa eu lá tirar. Calma, né? E calma é tudo que a gente não quer ter, né? Você fala calma, parece. Por que quem tá com raiva e você fala calma fica com mais raiva ainda, gente? Ai, não, tô puto com a fulano de tal, fez isso. Calma, como assim calma? Não é? Você fala calma pra uma pessoa que tá com raiva. O oposto da raiva. Não, você tá dizendo que isso não é importante, que você tá desvalidando minha emoção. Olha a questão da desvalidação. Né? Agora, se você vira pra essa pessoa e fala, caramba, que desconfortável, que situação chata. Você validou a raiva dela, ela não vai reagir. Talvez ela vai espelhando, né? Você espelha a emoção. Isso é uma das coisas que a gente aprende até quando a gente é pequeno. Né? A espelhar a emoção. Então, você acaba espelhando a emoção do outro para se conectar afetivamente com o outro. Então, assim, mas eu não achei que foi tudo isso. Mas, poxa, que chato, meu. Nossa, e agora? O que você vai fazer? Né, assim, validar o que a pessoa tá sentindo e dar apoio. Você tá dando abertura para ela se expressar e validar o que ela sente. Pode ser que você haja de um jeito completamente diferente, aborde de um jeito completamente diferente. Mas, né? Cada um é cada um. E como eu posso agregar valor a isso? Né? Como que eu posso me conectar e poder ajudar? Aqui, ó, sempre tem um que nunca está bom na decisão, né? E o pessoal do cavalo, eles são brutos de mexer. Então aí já vem, né? Já é um pessoal mais... Que fala de uma maneira mais brusca, né? Mais agressiva às vezes. Então aí tem que ter delicadeza, né? A Gabi, ser validada é realmente muito importante. Sim, porque imagina você ter que conviver com essa pessoa todos os dias no trabalho. Você ter que viver todos os dias com essa pessoa dentro da sua família, dentro do seu casamento. E você sentir que você não tem voz. Você sentir que o que a outra pessoa fala é lei e que você não tem seu espaço dentro da relação. Vocês acham que o que acontece com uma relação que segue esse caminho? Conflitos ali possíveis vão vir. Porque uma hora você vai sentir na necessidade de se colocar. E às vezes por não haver esse espaço, ou por espaço ele não tá bem formatado, a gente acaba atropelando o outro, a gente acaba comunicando de uma maneira agressiva, porque nós estamos no sentido violentados. Dentro das nossas necessidades não estão sendo ouvidas e atendidas na relação. Mas a gente fica com o outro todos os dias. E isso é muito perturbador, porque se você não se sente validado por quem você confia, por quem você convive, por quem você tem que conviver ali, é complicada a convivência. Outros afetos vão surgindo e vai gerando um distanciamento afetivo dessa relação. Então, se o afeto une quando nós validamos, ele também separa quando ele é desvalidado. E cria ali inimizades, cria rixas,
cria conflitos. E é importante, né, que a gente tenha essa flexibilidade. Aqui a Marli. Se sentem com alto poder na situação de desconforto. Sim. Né? Então, assim, eu acho que assim, isso, eu trouxe essas situações para ilustrar para vocês como que é importante a gente aprender a comunicar nossos limites e as nossas necessidades emocionais dentro dos relacionamentos e como isso faz diferença em como esse relacionamento é conduzido e até no que esse relacionamento vai agregando ali na nossa vida pra gente, vai agregando na vida do outro também. Então eu acho que o ponto primordial, que acho que é um dos grandes problemas, até com o avanço de tecnologia, todo mundo querendo se expressar, todo mundo querendo ser ouvido, mas ninguém querendo ouvir. Ninguém querendo ouvir o outro, ninguém querendo se ouvir. Você quer ser ouvido pelo outro, mas às vezes você não sabe nem o que você está comunicando sobre você. Você comunica a superfície que você percebe, né? A gente entra numa verborragia ali que não tem fim. E aí quando você para pensar sobre o que você precisava comunicar, às vezes nem foi falado, né? Então assim, é se ouvir e ouvir o outro. E começa com a gente, porque o que a gente pode fazer para transformar essa realidade, para transformar as nossas relações? Tudo bem se o outro não pensa como eu, isso não desvalida quem eu sou, isso não desvalida a minha história, não desvalida os meus sentimentos. Eu posso validar o que o outro sente e falar assim, caramba, desculpa, né? Em momento algum eu fiz na intenção de você se sentir dessa forma. Aí eu fiquei com raiva, foi de propósito, sei lá. Né? Dependendo da abertura que você tem, do tipo de relação e intimidade que você tem com essa pessoa. Então, para relações mais saudáveis, mais harmoniosas, é importante poder falar sobre coisas difíceis, sobre situações difíceis, porque a vida é feita de muitas situações difíceis. E quando elas são faladas e validadas, a experiência de cada um é validada dentro da relação, a gente constrói pontes para resolução, nós construímos caminhos. Às vezes não uma resolução imediata, mas caminhos para uma convivência melhor. Que interessante que é você poder contar com as pessoas que convivem com você. Mas o que você faz para criar esse clima de colaboração? Você é colaborativo? Você escuta? Você abre espaço para ser ouvido? Às vezes é difícil, não é, né, gente? Né? Embelezar e falar, nossa, ouvir o outro e ouvir a si mesmo é tão fácil. Quem dera, com o mundo com tantas distrações e tantas tecnologias, é um desafio que a gente enfrenta na nossa época. Mas é importante. É importante e vale a pena o esforço. Bom, eu acredito muito que vale a pena o esforço de você ouvir e validar o outro. Mas também sem esquecer e sem sobrepor as suas próprias necessidades. Porque cada um sabe onde o calo aperta. Né? E encontrar um caminho do meio dentro desses relacionamentos que são constantes, são muito presentes, é muito importante para nossa saúde mental e para a saúde mental das pessoas que estão ao nosso redor, porque quando a gente não tá bem, a gente não faz bem para os outros também, né? Gente, é isso. Essa era a mensagem que eu queria falar para vocês. Não vou me estender muito, foram ali 50 minutos de live. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Vocês não fizeram muitas perguntas, fizeram alguns comentários ali de identificação. Ah, imagina, foi um prazer. Obrigada por comparecer. Obrigada, Marcelo, também. Obrigada ao Todd. Obrigada, Érica. Que bom que vocês gostaram. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, uns 5 minutinhos ali para as perguntas, se vocês quiserem fazer. E aí a gente encerra. Gabi, obrigada. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Que bom que vocês gostaram da live. Ai, obrigada, tio. Obrigada por ter comparecido. Oi, padrinho. Oi, madrinha. Obrigada por ter comparecido. Gabi, nossas amizades, como podemos falar... Nas amizades, como podemos falar sobre limites, né? Eu acho que vai muito ali, Gabi, de como essa amizade, ela funciona.
se é uma pessoa que você sente que tem espaço, essa intimidade, é importante que você vai ser muito mais fácil de falar, né? E eu acho que chegar e comunicar, às vezes, olha, vem cá, eu queria falar com você sobre uma coisa que tá na minha cabeça, eu tô meio angustiada, lembra o dia que aconteceu isso? Então, eu fiquei muito triste, fiquei muito incomodada, né? Eu sei que talvez nem sempre tenha sido de propósito, né? Mas assim, eu fiquei muito chateada e gostaria que não se repetisse. Né? Por favor, eu queria falar com você sobre isso, como que foi, o que aconteceu. Nossa, eu fiquei assim, espantada, você vai comunicando o que você sente. Né? E em amizades normalmente, assim, né? Os amigos, eles costumam ouvir a gente. Quando a gente fala do que a gente sente, o outro se comove. Eu acho que deixar as emoções aparecerem, não no sentido de agredir, mas assim, mostrar o quanto que você ficou sentindo, entonar a emoção, ela valida mais o que aconteceu, o seu sentimento. Marli, obrigada, Marli, que bom. Então, ser validado é importante, mas a gente não sabe se o outro, ele vai conseguir fazer essa validação. É muito importante ali, pra gente, a gente se sentir confortável, né, dentro dos nossos relacionamentos. Acho que isso é uma necessidade relacional, uma necessidade emocional nossa. Mas não é todo mundo que tem isso para oferecer. E aí é que essas situações acabam filtrando as pessoas que a gente vai se sentir mais confiante. Eu acho que quanto mais os anos passam, isso, né, a gente conta os amigos no dedo, né? Mas são amigos que a gente pode levar para a vida toda. Então a gente dá o que a gente tem para oferecer, mas o outro também às vezes vai dar o que ele tem para oferecer e às vezes ele não consegue fazer essa validação. E até comunicar, nossa, quando você fala isso dessa forma, parece que você tá falando que o que eu tô sentindo não tem valor. Eu me sinto muito chateada, parece que você tá desvalidando o que eu tô sentindo. Você pode comunicar dessa forma também, Gabi. Renê, obrigada, que bom que você gostou. Gente, é isso. Mais alguma pergunta? Já vou encerrar a live por aqui. Obrigada, Gabi, pelas perguntas. Espero ter esclarecido. Não é fácil, né? A gente se sente meio desconfortável, mas se é importante, precisa ser feito, mesmo com desconforto. Gente, é isso então. Vou encerrar aqui a live. Muito obrigada por vocês comparecerem. Um grande beijo e uma boa continuação de semana para todos vocês. Tchau!